Alô você, ligado na tela da Rede TV. De segunda a sexta-feira, você vai acompanhar o nosso programa Rede TV Esporte. Alô você, ligado conosco na tela da Rede TV. A partir de hoje, um novo projeto para você, telespectador, para você, desportista, para você acompanhar o programa esportivo nesse horário. A Rede TV, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje conosco, os nossos comentaristas, Saulo César, Rodolfo Cirino e o nosso convidado, Dr. André Cavalcante, diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol. Eu vou primeiramente, boa tarde do nosso comentarista Saulo César na abertura do programa. Boa tarde, boa tarde, André, boa tarde, amigos. Vamos iniciar esse bate-boxe, papo gostoso do esporte. A gente passa da sequência aí, a questão do comentário e trabalho. Lembrando que o nosso programa é ao vivo, né? Nosso programa é ao vivo. Eu vou logo aqui, primeiramente, o boa tarde do nosso convidado, né? Boa tarde do nosso convidado, o doutor André Cavalcante, o diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol, né? Conosco no programa. E é um prazer tê-lo na abertura, né, doutor André? Prazer falar com você. Bom, Hilton, o prazer é todo meu. Me sinto honrado de estar aqui nesse primeiro programa. A gente veio aqui para falar sobre a federação, falar sobre futebol. Estou plenamente à disposição para esclarecer dúvidas, dar as informações que a turma está querendo ouvir e dizer, parabenizar a Rede TV também por essa iniciativa, porque quanto mais nós falarmos do esporte, é muito melhor para todo mundo envolvido nesse ecossistema. Aqui a gente vai passando a bola, tá? Passe esse microfone pro Saulo, passe aqui pro Saulo, porque hoje ele veio pro treino, né, e não veio pro jogo. O teu boa tarde, prazer tê-lo conosco no programa, fazendo esse comentário aí. E nós estamos juntos nesse projeto. Verdade, Nilton, e só ratificar as palavras do Dr. André, dizer que é uma satisfação enorme poder participar aqui como comentarista, uma nova etapa na carreira, na vida, e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Passe a bola agora, passe esse microfone, pode passar para ele aí, passe esse microfone, me dá aqui esse microfone aqui, me dá aqui, deixa comigo aqui à vontade comigo. Dr. André Cavalcante, conosco. Doutor Saulo César e o doutor Rodolfo Cirino dando o seu boa tarde no programa. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, doutor André Cavalcante. Boa tarde aos amigos de casa. Hoje inicia mais um projeto esportivo na TV Paraense, então eu queria parabenizar a Rede TV por esse espaço. E de segunda a sexta agora a gente vai ter mais um espaço para a gente falar sobre esporte, falar sobre o futebol paraense, a Série B em especial, e também falar sobre as competições de base, né, Nilton? Exatamente. Eu quero agradecer a audiência. Adonias, meu muito obrigado. Você que hoje está residindo em Fortaleza, meu muito obrigado. Essa coletividade paraense, que eu gosto de chamar assim, em Fortaleza, acompanhando o programa. Lá no Bengui, rapaz, a galera do Pica-Pau com o Ceará e companhia, meu muito obrigado, estão acompanhando o programa. E você, telespectador, vai ter a oportunidade de mandar o seu WhatsApp no telefone 98389-9292, conversar conosco no programa. Mas eu gostaria de deixá-lo à vontade para fazer a primeira pergunta ao doutor André Cavalcante, doutor Rodolfo Cirino. Doutor André, primeiramente, lhe agradecer pela sua presença. A gente sabe o quão é corrido o dia da Federação Paraense de Futebol, ainda mais a parte jurídica, com tanta demanda que a gente tem. Mas eu estou observando agora que houve uma remodelação nos campeonatos paraenses. Hoje a divisão fica Série A, A1, A2 e A3. O que isso trouxe para os clubes agora de benefício? Bom, inicialmente é bom que a gente entenda o porquê dessa mudança de nomenclatura, né? Nós tínhamos, na verdade, campeonatos que visivelmente deficitários, campeonatos que não eram trabalhados, eu falo logicamente da segunda divisão para baixo, que não eram trabalhados da forma correta, pela visão da comunicação, pela visão do marketing. Tanto que um dos termos que a gente repudia totalmente é aquela história de segundinha, né? Que não é segundinha, a gente tem que respeitar os clubes que estão ali disputando, estão querendo chegar na primeira divisão. Então, foi feita uma proposta pelo presidente Ricardo Gluckpol de nós estabelecermos uma nova nomenclatura, né? Então, seria a primeira divisão passaria a ser chamada de A1, a segunda divisão A2 e, logicamente, a terceira de A3. E fora isso, tem toda uma reestruturação de número de participantes, de regulamento, de até mesmo cotas de patrocínio que nunca existiram no Campeonato Paraense
das séries inferiores. Então hoje para você ter uma ideia, a série A2 e A3 ela funciona com o mesmo número de participantes da A1, que são 12 participantes, onde nós demos uma visão mercadológica para essas séries muito interessante, para tentar captar os recursos, tentar captar novos patrocinadores. Nesse primeiro ano nós já largamos com o patrocínio do Bampará. Tivemos um contato, uma parceria, assim, digamos assim, um namoro muito grande com a Alep, inclusive para a transmissão do campeonato. Infelizmente, por questões burocráticas, isso ainda não se concretizou, mas a gente vai insistir nessa parceria para o futuro. E, logicamente, na hora que você começa a ter esses atores, que você começa a ter essas novas entidades entrando no futebol, mostrando e dando credibilidade para o futebol, a ideia é que a gente consiga captar novos patrocinadores para os próximos anos. Perfeito, André. E também, Nilton, queria parabenizar as equipes do São Raimundo, né, e a equipe do Amazônia, que conseguiram acesso agora para a primeira divisão, para a Série A1, né, do nosso Campeonato Paraense. Então, parabenizar a equipe do São Raimundo, que é uma equipe santarena, acho que é a quarta equipe agora que vai fazer parte do Campeonato Paraense. E também a equipe Amazônia, que é mais uma, também de Santarém, que vai fortalecer cada vez mais o futebol paraense. Eu queria, inclusive, aproveitar essa deixa. Todo mundo sabe da minha ligação com Santarém, né? A gente, inclusive, surge no cenário do futebol paraense pelo São Raimundo, enquanto a gente era diretor jurídico. E também aproveitar para parabenizar tanto o presidente do São Raimundo, o Júnior Tapajós, que é meu amigo particular. A gente vinha conversando ao longo desses últimos dias assim, da apreensão, 6 anos do São Raimundo batendo na trave, 4 anos na gestão dele como presidente. Então eu sei do alívio que foi para o Júnior, para a família, para todo santareno que gosta realmente do São Raimundo. É uma das maiores torcidas lá do oeste do Pará e de Santarém especificamente. E parabenizar também o professor Walter Lima, né, que isso é um projeto pessoal, o Amazônia é um projeto pessoal do professor Walter Lima, que é uma pessoa que se dedica de corpo e alma ao futebol, até mesmo meio que doente, ele está vindo convalescente de alguns problemas de saúde, mas mesmo assim ele insistiu em inscrever o time no campeonato. Agora você veja, um time sem apoio, jogando fora da sua sede. A sede do Amazônia foi praticamente o carro do Valtinho, ele montava toda a estrutura lá e andava para cima e para baixo. Acabava o treino, ele levava o material para a lavanderia para deixar pronto para o dia seguinte. Então é um batalhador do futebol. O futebol, eu sempre digo que nem sempre é justo, na verdade ele quase sempre não é justo, mas dessa vez se fez justiça a todo esse trabalho desse grande profissional que é o Walter Lima. Aliás, que pegando essa deixa também aqui, passando a bola, o doutor André Cavalcante, fazendo essa referência ao Walter Lima. Eu sou testemunha de tudo que o doutor André acaba de colocar. Eu também quero fazer uma referência, e eu tenho certeza absoluta que o grupo de Vossa Excelência, governador do estado do Pará, está trabalhando porque brevemente, Colosso do Tapajós, Estádio Barbalhão, são 3 forças do futebol santareno agora, o Amazônia, o São Raimundo e o São Francisco, 3 forças, 3 equipes mocorongas na competição. E Vossa Excelência, governador do estado, está com toda uma equipe trabalhando e brevemente, essa equipe da Rede TV aqui, vamos estar lá em Santarém sendo recepcionado, né, pelo filho ilustre lá, que é o nosso amigo doutor André Cavalcante, com jogos lá no Estádio Barbalhão, né, doutor? Eu penso que isso é um anseio, né? Porque, veja bem, a gente sempre discute essa situação de Santarém e era uma coisa que nos preocupava muito, esse distanciamento dos jogos do profissional lá. Historicamente, as pessoas que me acompanham em rede social sabem que eu simpatizo muito com o Flamengo e as pessoas não entendiam isso, né? Eu sempre expliquei, olha, historicamente, aquela região sempre foi muito bombardeada por transmissões do sul do país, né? Do sul-sudeste do país. Então, quando eu cresci lá, eu cresci em Santarém, cheguei lá em 79, só vim de lá em 2003, a gente não acompanhava lá o Campeonato Paraense porque era pouca a informação que chegava lá. E, na verdade, recebia sinal lá de Tupi, Nacional e tudo mais. Então, a turma lá daquele lado, e aí isso também se estende até Manaus, para você ter uma ideia, todo mundo sabe o problema que Manaus tem em conseguir regimentar torcedor para os seus clubes, mas a turma daquela região lá, eu digo de Santarém para lá, foi muito mais acostumada a torcer pelo Campeonato Carioca do que pelo Campeonato Paraense. E quando surgem os clubes profissionais em Santarém, essa questão começa a mudar. Mas, de repente, tem esse ato aí de quase 6 anos, que não tem jogo profissional lá, e a gente estava muito temeroso dentro da federação, já justamente
de estar se esvaindo esse amor pelo clube local, por estar acompanhando as competições estaduais e tudo mais. E agora, com a volta dos 3 clubes, fica muito mais justificável ainda a questão do estádio, né? É lógico que o governo do estado tem trabalhado incessantemente para tentar devolver para a cidade o Barbalhão, mas a federação também começa a estudar as estratégias que vão fazer com que a gente possa ter, se Deus quiser, já nesse campeonato de 2026, participação dos clubes santarenos jogando em Santarém, que isso é muito importante para a cultura do futebol local. Antes de eu passar a bola para o Saulo César, nosso comentarista, eu ouvi isso da boca do presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Gluckpool, a preocupação de Santarém ter jogos em Santarém, né? Os clubes poder jogar dentro da sede dentro da sua sede, ou seja, dentro do município Santarém. Saulo César. Nilton, aproveitando o gancho da conversa, eu também queria parabenizar aqui um colega pessoal, o Fabinho, que está ali como executivo do São Raimundo, e já antecipar que ele e o professor Robson estarão amanhã aqui com a gente como convidados. Mas eu queria pegar o gancho também da conversa que o doutor Rodolfo levantou para o André, e dizer, André, eu vejo que o aumento de jogos, mudança de nomenclatura em competição, a expansão do Campeonato Paraense, mas de forma objetiva para a gente passar a régua. Qual o trabalho que a federação vem levantando para a questão do apoio, diretamente falando às equipes? Porque não adianta nada a gente aumentar o número de jogos e expandir sem o apoio. A gente vê no campeonato um placar de 10-0. Isso não vai qualificar as equipes aqui locais. Então eu queria que você explanasse aí para os colegas que estão assistindo, de forma objetiva e direta, o apoio em si, qual o trabalho que a federação vem fazendo nesse sentido? Veja bem, Saulo, a federação ela é uma instituição que a missão dela é organizar as competições. Tá? Os clubes, logicamente, com o apoio da federação no que é possível, também precisam fazer o papel deles, que se organizar, que é desenvolver projetos de marketing de patrocínio, projetos de comunicação, para também tentar arregimentar seus patrocinadores. Não adianta você só esperar que a federação chegue com um caminhão de dinheiro e banque todo mundo para participar das competições. Não é assim que funciona em lugar nenhum. Você vê isso lá em São Paulo, você vê isso lá no Rio de Janeiro, você vê isso no Nordeste. Aqui existe, logicamente, federações mais fortes que têm a possibilidade de arregimentar dentro do seu mercado, que é um mercado consumidor imenso, como é a paulista, que te dá cotas lá de milhões de reais. Mas existe, a maioria das federações, não é assim que funciona. Funciona promovendo os eventos, dando oportunidade para esses clubes jogarem, eles só se aprende a jogar jogando, né? Então, quer dizer, há um aumento do número de competições, um aumento de número de partidas, é para que esses clubes cada vez se qualifiquem mais. Agora, objetivamente, o que a federação tem feito para ajudar, para tentar também contribuir com essa questão de arregimentação, que eu digo, não deve partir apenas da federação. Nós, por exemplo, nós não vamos nem falar de Série A1, que todo mundo sabe que tem um aporte grande do governo do estado, tem transmissão de televisão, e aí isso faz com que venha mais patrocinadores. Vamos falar da A2 para baixo. Pela primeira vez na história da Federação Paraense, da história do Pará do futebol profissional, a Federação Paraense conseguiu, junto ao Banpará, o patrocínio tanto da A2 quanto da A3. Tá? Então isso já é um avanço muito grande. Fora isso, a Federação já alguns campeonatos vem pagando a questão da arbitragem, vem pagando a questão do quadro móvel. Porque você sabe que quando você diz assim, bora fazer um jogo, não quer dizer que tu vai lá e vai botar 22 em campo para correr atrás da bola. Tu tem que pagar a arbitragem, tu tem que pagar a locação de campo, tu tem que pagar o quadro móvel da federação, que quem administra todo o jogo. Você tem que ter ambulância, você tem que ter uma série de coisas nesse sentido. Entendeu? Então, a federação tem apoiado firmemente esses clubes, tirando despesas, tirando responsabilidade deles, para que eles possam participar tanto do A2 quanto do A3. Então, isso a gente tem feito de uma maneira muito, muito constante. A ideia é cada vez mais trazer mais patrocinadores. É quando você traz patrocinador, você rateia isso com os clubes e também, logicamente, temos que custear essas questões que a gente está falando agora. Então, isso, objetivamente falando, é isso. A federação tem trabalhado incessantemente para conquistar cada vez mais apoiadores, mais patrocinadores, mas a gente também apoia e espera que os clubes também façam a parte deles. É fácil? Com certeza não é, porque quem faz futebol amador, quem faz futebol de divisões inferiores, o Nilton, que foi presidente de liga, é presidente de liga, sabe como é que funciona, mas a gente tem, na medida do possível, inclusive investindo muito em capacitação para que esses clubes possam começar a dar espaço decisivo na sua gestão.
Queria dizer que é muito importante esse esclarecimento por parte do André, que representa a federação, porque muita gente não sabe, André, disso que você está falando. Eu sei, conheço, e dizer que o esclarecimento é de suma importância para que a gente mostre a verdade e a realidade, como acontecem as coisas por trás, pelos bastidores, vamos assim dizer. E dizer que a federação está de parabéns, o Ricardo, você, toda a equipe desenvolve um trabalho brilhante. Tem uma situação que eu tomei conhecimento também, agora, do investimento para o futebol feminino, né? Tem um futebol feminino agora que está sendo investido aí através de uma captação de recursos do Ricardo Gluckpool. Na verdade, o que acontece? Hoje a CBF ela tem vários programas que fazem com que você consiga investimentos, né? A gente teve, na verdade, só para dar um exemplo, nós temos um dos programas chamado Palco de Futebol, que agora recentemente foi anunciado o investimento tanto no campo do Bragantino, que é o Diogão, como no campo do Castanhal, lá no CT do Japim, e da própria Tuna Luso. Importante que as pessoas entendam, primeiro, que quando foi anunciado esse programa, nós deixamos claro a todos os clubes do Pará que nós tínhamos a gente precisava, junto com eles, encaminhar os projetos dentro dos limites e dos aspectos estabelecidos no regulamento da CBF, e a partir daí a gente ia brigar para a aprovação desses projetos. Foi o que aconteceu. Bragantino, Castanhal e Tuna enviaram os projetos, nós reencaminhamos esses projetos à Confederação Brasileira de Futebol, e pela força do Ricardo, e isso é até importante a gente debater daqui a pouco, em relação à importância do Ricardo ser hoje vice-presidente da CBF, conseguiu aprovar integralmente os projetos de Castanhal e Bragantino e em 70% os projetos da Tuna Luso brasileira. Logicamente que isso abre perspectiva para outros clubes, né, para que eles façam também, se capacitem e se qualifiquem e mandem os projetos para que a gente possa brigar lá no Rio de Janeiro. Também nesse número de projetos que tem o investimento no futebol feminino, que foi o que foi anunciado pelo Ricardo, que vai ser um aporte financeiro que vai ser dado pela Confederação Brasileira de Futebol, para que sejam promovidos cada vez mais competições femininas. Volto a dizer, por isso que a gente fez uma festa quando a gente atingiu 1000 jogos de futebol de base ano passado, entre eles incluído, que se inclui nessa conta o feminino, porque volta àquela velha história que eu falei da agora. Quando você diz, vou realizar um jogo, você não está só... Vamos colocar aqui nessa sala 22 para jogar e pronto. Não, a gente tem que providenciar campo, tem que providenciar arbitragem, tem que providenciar quadro móvel, tem que providenciar ambulância, segurança, e isso tudo a federação conseguiu bancar. Então, no feminino também nós vamos fazer esse aporte cada vez maior, partindo agora de 2025. Eu tenho certeza que o nosso futebol feminino vai alavancar de uma maneira nunca antes vista. Uma colocação, Rodolfo? Não, e esse apoio da Federação Paraense às equipes do futebol feminino está aí o reflexo, né? Tanto a equipe do Remo e Paysandu esse ano estavam disputando a segunda divisão do Campeonato Nacional, né? Então isso aí já é um reflexo. Com esse aporte e com esse apoio da Federação e CBF, eu tenho certeza que em breve a gente vai ter uma equipe do futebol paraense na divisão de elite do futebol feminino. Falamos tudo o que tem que ser falado. Mas eu gostaria de dar um depoimento também em relação às ligas esportivas, parabenizando esse trabalho da Alidesp. A Alidesp faz um grande trabalho em prol do futebol comunitário, mas esse ano o Ricardo Gluckpool também deu uma sacada, trabalhou para a Superliga, alguns municípios, as ligas esportivas estão realizando. São Domingos do Capim está inserida nesse contexto e no próximo ano nós vamos estar participando dessas competições, porque no momento nós estávamos com 8 anos da Liga Esportiva inativa, trabalhamos bastante para legalizar. Quero agradecer agora, na atual gestão, o prefeito Orivaldo Bateria, um grande desportista, não tem medida de esforço. Estamos trabalhando com a Semutec para a realização, para fechar a Copa Cidade de São Domingos do Capim com chave de ouro. Mas eu tenho certeza, com toda a documentação que foi feita da Liga Esportiva Municipal Capimense, no próximo ano, com o apoio da Federação Paraense de Futebol, da Alidesp, nós vamos correr atrás de incentivo para o esporte em São Domingos do Capim. É assim que a Federação está trabalhando, é assim que a Alidesp está trabalhando, e isso é gratificante ver o futebol comunitário, o futebol das ligas esportivas no estado do Pará. Orivaldo Bateria, prefeito, você está de parabéns, e eu tenho certeza que a bandeira do esporte de São Domingos do Capim está nas nossas mãos para que a gente possa alavancar juntamente com a secretaria, que é a Semutec, Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. Deixa eu te dar inclusive um spoiler contra isso, tá? Se tudo correr como está sendo planejado, hoje ou mais tarde da manhã está sendo anunciado algo que realmente vai
vai ser muito bom para as ligas e que vai engrandecer ainda mais esse trabalho que vocês estão fazendo no interior do estado. Então você vai ter que voltar aqui brevemente. Traga o presidente traz o presidente para dar essa boa notícia aí para a Liga Esportiva do Estado do Paraná. Vamos continuar o papo, né, com o doutor André Cavalcante, mas eu quero rapidamente falar aqui do Clube do Remo, né? Paysandu, vou falar do Paysandu, porque o Paysandu joga hoje, estádio da Curuzu, Paysandu joga hoje, o Brian Borges está aqui conosco, vivendo uma expectativa muito grande, porque o estádio da Curuzu hoje será palco de um dos grandes jogos, numa atmosfera totalmente diferente. Eu com o nosso convidado, os nossos analistas aqui, acompanhando o Brian Borges. Boa tarde a todos. Sem dúvidas, né? Todo jogo a gente sabe que é um jogo difícil, a gente sabe o preço a se pagar, né, de cada jogo. O Atlético cresceu como nós também nessas últimas rodadas, tem feito os bons resultados e a gente precisa estar totalmente concentrado e determinado para que a gente venha buscar esses 3 pontos. Dentro de casa a gente sabe a nossa força, com a ajuda da nossa torcida também. Então, é ir totalmente focado e determinado para que a gente venha buscar esses 3 pontos. O Brian, o Paysandu conquistou 14 pontos, né, nos últimos 7 jogos disputados, nessa invencibilidade aí, que ela vem desde a chegada, né, do técnico Claudinei Oliveira. O que foi determinante, Brian, para essa virada, né, de resultados, né, que o Paysandu teve na competição depois de um começo bem complicado? E de repente, de 7 rodadas para cá, o Paysandu está, né, numa condição, se não tranquila, né, mas bem melhor do que estava antes, né, da chegada do Claudinei. Sem dúvidas, a chegada do professor foi fundamental. Ele chegou e rapidamente a gente conseguiu pegar o estilo de jogo dele. Ele começou a implementar de uma forma fácil, que a gente entendeu muito rápido. A chegada dos jogadores também, que ajudou. Sem dúvidas, os reforços têm feito a diferença também. Isso agregou, cara, isso aí mostrou a força do grupo. Ultimamente a gente tem visto que a força do grupo tem prevalecido, né? Então, sem dúvidas, graças a Deus, a gente tem conseguido esses bons resultados e que a gente mantenha assim. A gente tem como objetivo agora terminar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento e que a gente venha conseguir iniciar um segundo turno muito melhor do que a gente iniciou o primeiro turno. E para que a gente venha buscar grandes coisas ainda durante essa competição, que a gente fazendo um resultado bom amanhã, a gente tem totais condições aí de pensar em se distanciar da zona de rebaixamento e se aproximar do G4. Ô Brian, desse jogo, pronto, de segunda... Tá aí o Brian Borges, né, conversando conosco aqui no nosso bate-papo. O que você tem a dizer agora para essa nova fase que o Paysandu, uma nova competição a começar para esse jogo de hoje, Rodolfo? Hilton, jogo difícil hoje do Paysandu, né? Aquele famoso jogo de 6 pontos, né? Atlético com 22 pontos na tabela de classificação, Paysandu com 19 pontos. O Paysandu precisa vencer para alcançar esses 22 pontos, acabar o primeiro turno fora da zona de rebaixamento e visualizar novos rumos a partir do segundo turno. Então, jogo difícil, a campanha do Atlético junto com o Paysandu são as melhores campanhas recentes. O Paysandu 7 jogos invictos. A equipe do Atlético, após a mudança também do seu treinador, com uma boa arrancada. Então, jogo difícil, fundamental importância hoje da torcida do Paysandu na Curuzu, lotando o estádio, empurrando o time do início ao fim. E certeza que o Paysandu sai com os 3 pontos de casa hoje. Saulo César, qual a expectativa desse jogo, a atmosfera da Curuzu? Expectativa das melhores. Acredito que a Curuzu hoje vai ser um caldeirão. A torcida do Paysandu, com a eterna paixão, vai transformar aquilo ali, vai incendiar. Eu acho que o Paysandu fecha com chave de ouro, tem tudo para fazer uma boa e uma grande vitória. Apesar do bom momento também da equipe adversária, mas eu acredito que se a equipe entrar impondo o jogo, jogando de maneira convincente, como vem demonstrando nas últimas partidas, principalmente como destaque a partida contra o Curitiba, que mesmo fora de casa a equipe entrou para cima e aproveitou as oportunidades, marcando os gols. Eu acho que não tem como dar errado, o Paysandu fecha com chave de ouro esse primeiro turno, já prospectando o segundo turno bem diferente, com menos dor de cabeça do que o primeiro. Como o programa tem sempre o merchan, aquele recado que brevemente nós vamos apresentar aqui na tela os nossos patrocinadores. Vou mandar um abraço aqui para 2 apoiadores do programa, o Forte Açaí do nosso amigo Daniel Galberto e a Vox Data do nosso amigo Arthur Oliveira.
e brevemente estarão aqui também passando aí com o seu portfólio, oferecendo seus produtos, seus serviços. E nós temos a faculdade, né? Essa faculdade que mais cresce no estado do Pará, que é a Finama. Queria mandar um abraço especial ao professor Fabrício Nascimento, né, presidente do Grupo Finama, com um vestibular aberto aí, tanto para o curso de biomedicina quanto para o curso de farmácia. Para maiores informações, finama@edu.com.br. Portanto, é isso aí. E os patrocinadores vêm chegando, vêm apostando na força do esporte paraense. Meu amigo Marcos Moraes da Norte Malhas, Norte Confecções, a Norte Confecções que fabrica material esportivo. Muito obrigado, Marcos Moraes, por apostar a sua marca. Baterias Tudo, você instala e esquece, seu veículo merece Baterias Tudo. Pet Shop Raposo tem tudo para o seu pet. Mining Mineração e Igarapé Grande, manda um abraço para o Antônio Cláudio Louro, diretor do acesso no Paysandu Esporte Clube. Mas é hora de falar do Clube do Remo. Pedro Rocha, as vitórias em Belém, o Clube do Remo vencendo, o Clube do Remo tem uma parada indigesta amanhã, jogando contra o líder do campeonato Goiás. Boa tarde, mas as vitórias surgindo em Belém, hein, Pedro? Acredito que sim, né, Cateado? Jogando em casa, diante do nosso torcedor, conseguindo uma bela vitória. Acredito que isso nos dá confiança para a retomada aí dos jogos e agora desse próximo jogo também, e também na sequência aí do segundo turno. E esse sistema, nós vimos um ataque muito veloz para frente, né? Como se diz, ataque para frente, sempre em busca do gol. E esse sistema é um novo sistema. Como é que você está se adaptando agora com o técnico, o Antônio Oliveira, hein, Pedro? Olha, da melhor forma, não só eu, como todos nós aqui. Eu sempre falei, desde a chegada do Antônio, a gente tem procurado assimilar o mais rápido possível as ideias dele e de toda a sua comissão, para que assim a gente possa, dentro do jogo, encontrar, né, as soluções que a gente precisa para ganhar os jogos. Então, acredito que a gente tem procurado fazer o nosso melhor nos treinamentos e assim nos jogos, e nesse último jogo já foi muito melhor. Acredito que a nossa movimentação ali na frente, nosso poder ofensivo foi melhor e com isso a gente conseguiu ganhar o jogo. Bom dia, Pedro, Tiloma Oeste. Beleza, tá aí a presença do Pedro Rocha, o Remo no caminho certo, um jogo dramático, grau de dificuldade muito grande, uma atmosfera totalmente diferente. Mangueirão, parabéns aí ao Mesquita, Maurício Bororó, ao Zé Raimundo, toda aquela equipe fantástica lá do Mangueirão, porque suportou o gramado. E o Remo, Rodolfo Cirino? Nilton, acredito muito no Clube do Remo, né? O Clube do Remo, após a última vitória, 5 jogos sem perder. O Antônio Oliveira, que é o treinador da equipe, conseguindo aos poucos colocar a sua ideia de jogo em campo, né? Então o Remo queimou um pouco da gordura que tinha ali, né? Com alguns empates, está brigando ali pelo G4. Acredito que, apesar de ser um jogo de dificuldade altíssima, mas eu acredito muito na equipe do Clube do Remo, pelo que vem fazendo, pelos reforços que estão chegando e pelo trabalho que está sendo feito dentro do Baenão. A prova disso tudo foi a vitória do Paysandu contra o líder do campeonato. Então amanhã tenho certeza que o Clube do Remo vai fazer uma boa partida. Vamos torcer para trazer esses 3 pontos, mas certeza que o Remo traz ponto de fora de casa amanhã contra o Goiás. Passando a bola por Saulo César, quero dizer que daqui a pouquinho tem cara a cara com a verdade com o companheiro Nonato Pereira. Ricardo Santana, com palavra de fé, Ricardo Santana, 5 horas da tarde, com a palavra de fé, porque ele era desse horário, nós entramos com o esporte, ele é audiência total, 5 horas da tarde, MM do Brasil, muito obrigado também, minha filha Beatriz lá em Florianópolis, muito obrigado. Saulo, o Leão amanhã. Nilton, eu acredito que o Remo vai fazer uma grande partida, né? A força do Leão Azul, a gente não tem dúvida que o time vem crescendo cada vez mais. Teve a troca de treinador, que dificultou um pouco, né, assim, o encaixe ali dos novos reforços que estão chegando, mas eu vejo que o time está embalando novamente. É um jogo de 6 pontos, né? É óbvio que tem um leve favoritismo aí ao Goiás, líder do campeonato, joga dentro de casa com a sua torcida. Acredito que a torcida do Leão também se fará presente, mas eu vejo que o Leão tem condições de fazer uma grande partida. Quem sabe, se não trouxer a vitória, trazer pelo menos um ponto desse jogo. Doutor André Cavalcante,
muito obrigado pela sua presença. 30 minutos vai embora rapidamente, mas muito obrigado. E brevemente você vai voltar aqui conosco. Olha, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, em especial nesse primeiro programa. É muito bom ter cada vez mais pessoas falando sobre futebol. Tendo essas duas feras contigo aqui no comentário, eu acho que vai ser muito legal. O Rodolfo, o Saulo, são pessoas que, além da parte teórica, também tem a parte prática, né? Que são metidas a jogador de futebol. Isso. Mas, então, vão contribuir muito aqui, agradecer e parabenizar a Rede TV por essa iniciativa, a sua direção, e dizer que a federação está de portas abertas para a rede, para você, Saulo, Rodolfo, que são meio que de casa, né? Porque são membros do Tribunal de Justiça Desportiva, que é uma entidade que ela é autônoma, mas está localizada dentro da federação. Então, temos esse contato, também é quase que diário com eles. E dizer que, mais uma vez, a gente está à disposição, tanto pela federação como pessoalmente, para estar aqui com vocês. Beleza. Meu muito obrigado a você, telespectador. 30 minutos de programa. Amanhã tem mais para você com novidades. E eu sempre contando com a sua audiência, porque a Série B está na tela da Rede TV. Vem aí já já, cara a cara com a verdade com Nonato Pereira. Alô você, ligado na tela da Rede TV. De segunda a sexta-feira você vai acompanhar o nosso programa Rede TV Esporte.